Dia santo? Santo dia! Que bom estar com vocês, mais um Consagra de TV. Hoje é o segundo programa de formação espiritual, orientação espiritual, relação formando-formador, formação espiritual. Precisamos ser formados. Afinal de contas, o formador tem um dom de Deus que vai acompanhar o formando para conduzi-lo a ser como Cristo. Conduzi-lo numa deificação, conduzi-lo a fazer a vontade do Pai, conduzi-lo a ser luz no mundo. O formador é aquele que se pressupõe que foi enviado por Deus, que tem uma maior intimidade com Deus, que vai ajudar aquele formando a caminhar a passos de gigantes, a caminhar a passos rápidos, a correr para Jesus. O formador é aquele que Deus confiou para que você seja santo o mais rápido possível. Já tivemos um programa anterior, a qual falamos um pouco desse relacionamento, e sabemos como é difícil o relacionamento formando-formador. Como se faz difícil. O primeiro ponto é... Temos que conhecer o próprio formador, ele tem que se conhecer. Ele tem que saber quem ele é. Ele tem que saber suas necessidades, suas fraquezas. Segundo ponto, ele também tem que conhecer o seu formando. Conhecer as oscilações, as fragilidades. E o terceiro ponto é montar estratégias para como é que vai se dar isso. Como é que vai, na luz do Espírito Santo, orientar aquele que Deus confiou a entrar na forma, a se moldar. É interessante que só usa misericórdia quem experimentou misericórdia. Então, aquele formador que já experimentou a misericórdia de Deus, ele vai saber falar da misericórdia de Deus. O Evangelho diz que perdoai a quem vos tem ofendido. Na verdade, no Pai Nosso diz que nós precisamos perdoar quem nos ofendeu para podermos também receber o perdão. Então, o formador também precisa ser um homem de perdão. Um cego guiando o outro cego. Os dois cairão no buraco. Não, o formador tem que ser luz, tem que ser um luzeiro para o seu formando. Então ele precisa ser um homem de oração, um homem que venceu as suas vontades. Ele precisa ser um homem de intimidade com Deus para poder conduzir o seu formando, para ter uma intimidade com Deus. Nós não estamos aqui para colocar um método fechado sobre esse tema, mas sim colocar luzes de entendimento para que nós possamos melhor orientar aquele que Deus nos confia. Nas novas comunidades, nos movimentos, nas pastorais, ou até você que caminha sozinho numa paróquia ou em algum local e precisa de alguém mais experiente, entre aspas, para lhe ajudar num caminho de santificação. Então, Bruno, nesses acompanhamentos começa-se uma conversa de autoconhecimento, de conhecimento do formando, conhecimento do formador, até que se cria uma intimidade e no fim muitas conversas existirão, muitas intimidades, muitos sigilos, muitas coisas muito íntimas. E como se dá conhecer a miséria do outro, conhecer a intimidade do outro, formando muitas vezes conhece a nudez. O formador conhece a nudez do formando, entre aspas, claro, a intimidade, a profundeza dos sofrimentos, das chagas. Isso tem que ser, na verdade, são tesouros. Então, como se fazer, Bruno, nesse sigilo dessas direções espirituais? Nós temos que primeiro ter um entendimento, né? O direcionamento espiritual, né? A formação pessoal não é uma confissão. Não é, eu não vou me colocar diante do meu formador pessoal, que é um leigo, e vomitar nos pés dele todos os meus pecados. Bem, se você quiser fazer isso, só não vai receber a absolvição. Você só não vai receber a absolvição, mas você fica à vontade, né? Mas o objetivo do acompanhamento pessoal, leigo com leigo, né? Não é esse não tem como esse objetivo, né?
essa questão da intimidade que se deve ter e do sigilo dentro dessas formações é algo muito sério, não é? Digamos que eu seja um sacerdote e eu recebo uma confissão de um caba que matou 100 pessoas e ele vem me confessar isso. Mesmo eu tendo o poder dado pela igreja, pelo próprio Cristo, de absolver aquele cristão daquelas 100 vidas que ele tirou, eu não tenho o poder e o direito de ir para a delegacia e denunciar ele. Porque o Código de Direito Canônico vai exigir que exista um sigilo naquela confissão. Obviamente, no Código de Direito Canônico não vai ter nada referenciado a respeito da formação pessoal, formando e formador. Mas nós podemos tirar um pouco, né, usar um pouco como exemplo essa questão, não é? E deve também ter esse sigilo. E deve ter esse sigilo por quê? Porque esse momento é o lugar onde aquela pessoa se encontra, né? E muitas vezes as pessoas não se encontram bem. As pessoas se encontram rasgadas, o formador se encontra sujo, o formador se encontra desesperado, o formador se encontra faminto, como aquele filho do pai, o filho pródigo, né? Aquele filho, aquele formando se encontra desgastado. Você, Bruno, você fez agora, você queria falar formando e você falou formador 2 vezes. Mas muitas vezes também o formador está assim. Ambos chegam no momento do acompanhamento formando-formador. Muitas vezes o formador também está muito sofrido, está muito rasgado, está muito chagado. Mas a gente pressupõe que o formador, ele está bem, ele está melhor. Uhum. Mas o formando, sim, chega muitas vezes para nós numa situação de enfermidade, né? De muito sofrimento. E aí, como fica um doente cuidando de outro doente? Um doente cuida de outro doente, né? Como é que pode? Nesse relacionamento, a gente entende também que os dois não deixam de ser formadores, né? Quem ensina também é ensinado. E quem é ensinado também ensina, né? A formação pessoal, ela também vai ser uma partilha de experiências. Aquilo que eu estou vivenciando hoje, não é? Pode até acontecer, não é? De acompanhamentos pessoais. Talvez o meu formando chegue para mim com um problema e eu esteja justamente passando por aquele exato problema, exatamente aquele problema, não é? E eu acredito que o Espírito Santo vai ser fiel ao formador. Com que certeza. Mesmo ele sofrido, ele vai ter a graça. Vai ter a revelação de orientar, né, à luz da palavra de Deus e da doutrina católica, de como resolver aquela situação. E ele mesmo vai ser curado daquela enfermidade que ele está. Não é? Nossa igreja é linda, o nosso Deus é belo, o Espírito Santo é magnífico, a Virgem Maria é demais. Eu não tenho nem palavras para descrever Nossa Senhora, mas ela é demais, né? Nossa Senhora é a nossa rainha, ela é a nossa mãe, é a Nossa Senhora. Ela sempre está nos ajudando, nos orientando e não vai deixar que seus filhos caiam, não vai deixar que seus filhos se percam, não vai deixar que seus filhos fujam do redil. Então, nessa intimidade, nesse sigilo que deve se ter, não é? É o lugar onde se entrelaçam de maneira mais incisiva também as competências do formador pessoal, né? As competências do formador pessoal, né? Esse momento é a consciência mais íntima da pessoa, é a consciência moral, onde a pessoa se encontra. Aí eu levo vocês agora lá para o Antigo Testamento, lá para o livro dos Reis, que vai contar a história de Santo Elias. Santo Elias era um homem dramático, né? Elias, ele se jogava no chão e dizia que queria morrer. Elias queria se matar. Elias dizia que Deus esqueceu dele. Era um homem dramático. Mas Elias, ele tinha um local de encontro com o Senhor. Quando ele estava naqueles momentos de crise, naqueles momentos de dificuldade, ele corria para esse local. E que local era esse? Era a caverna. Ele se refugiava naquela caverna. E ali dentro, ele esperava que Deus falasse com ele. E um dia ele lá dentro, ele esperando que Deus agisse, e passou um vento muito forte. E ele correu para fora e não era Deus, não era o Senhor. Ele entrou novamente. Começou uma chuva de enxofre, começou a cair fogo do céu. Ele correu para lá, ainda não era o Senhor. E veio uma tempestade, não era o Senhor.
Mas quando passou aquela brisa suave, ele conseguiu sentir Deus naquele momento. E Deus falou com ele. Então, o nosso momento da formação pessoal é justamente esse momento de intimidade, em que eu vou me colocar diante de Deus, diante do meu formador, para que Deus possa agir naquele momento, não é? Aquele momento também é o momento em que eu vou reconhecer os meus erros, né? Não como uma confissão, né? Mas eu vou reconhecer quais são os pontos que eu tenho que melhorar dentro da minha instituição, dentro do meu carisma, dentro da minha pastoral, né? Eu vou reconhecer os valores, né? Ali dentro também vai estar as leis de Deus, vai estar as leis da minha instituição, vão estar as minhas virtudes, vão estar os meus pecados. Então é algo muito sigiloso, né? Hoje a gente vive numa modernidade grande de muitas redes sociais, de muitos telefones modernos e computadores, etc, etc, né? E hoje a gente vê nas redes sociais, né, apesar de eu não ter, mas eu ouço falar, né, que não existe privacidade, né? As pessoas não querem ter privacidade, né? As pessoas saem postando as fotos aonde estão, a caminho de tal local, postando foto do que comem, do que bebem, do que fazem, e aí sai postando a sua vida inteira ali dentro, né? E depois sai culpando outras pessoas por algumas situações, né? Quando na verdade a própria pessoa se expôs, a própria pessoa se colocou naquela situação. Bruno, me vem assim que nas redes sociais as pessoas se expõem diante do mundo, se apresenta diante do mundo. E no relacionamento formador, a pessoa se expõe diante de Deus. Se expõe diante de Deus por intermédio do seu formador, né? Exatamente. Então, não pode existir uma violação dessa intimidade, né? A gente, por essa modernidade, né, a gente acaba perdendo talvez a confiança das pessoas, né? A confiança, por quê? Porque é muito simples. Eu posso mandar uma mensagem para você pelo WhatsApp, uma mensagem de texto, você tira lá um print e posta para Deus e o mundo ver. A minha intimidade já era, né? Manda uma foto para você, você pega aquela foto e bota nas redes sociais e espalha para todo mundo. Então, não se pode violar essa consciência, essa exposição que a pessoa confiou a você, formador, esse segredo, né? E quando isso acontece, isso é um erro grave, né? Isso é um pecado mortal, né? Ser formador não é coisa fácil. O formador é aquele, digamos, o guardião da alma daquela outra pessoa, não é? Você vai estar com aquela alma na sua mão, não para fazer o que você quer, mas para fazer aquilo que Deus quer. Então você vai conseguir manusear aquela alma, direcionar aquela alma para Deus, direcionar para o caminho do Senhor, direcionar para a Virgem Maria. Então, aí, Bruno, aí cada vez mais aquilo que a gente falou, precisa ser um formador de oração, precisa ser um formador mortificado, que morra para suas vontades, e um formador consagrado a Nossa Senhora, e por que não, no nosso carisma, discípulo da Mãe de Deus, um formador que entregue suas vontades, seus projetos, sua sensibilidade, sua inteligência, sua vontade a Nossa Senhora como consagrado. Mas mesmo não sendo consagrado, mas Deus vai dispensar para o formador o dom da discrição, o dom do sigilo, para que ele guarde o tesouro que é a sua vida. Exatamente. E com que mais o formador se compromete, né? Com que mais o formador se compromete com aquele formando, né? Com a sua intimidade, com o seu fórum íntimo, não é? Saber que aquela pessoa está fazendo algo errado, né, formadores? Saber que o seu formando está indo por um caminho errado, está dando passos errados, né? Está indo por caminhos que não convém, não é? E que você é responsável por aquela alma de orientar, né? Você é responsável de orientar aquele irmão para o caminho certo, né? Ver que o formador, ver que o formando está passando por dificuldades e que talvez ele nem partilhou com você. Isso se chama uma humilhação fecunda, né? Uma oferta de amor, né? Você ter o seu formando e o seu formando não partilha com você a respeito das dificuldades, a respeito das alegrias,
né? Porque, afinal de contas, formação pessoal não é só partilhar de miséria nem desgraça, não. É partilhar também das alegrias, das vitórias, do crescimento espiritual, né? A gente não pode sempre ficar na mesma, sempre estar no mesmo, cair no buraco e ficar lá naquele buraco e cair no sempre. Mas é soerguimento, cair e levantar novamente, né? Um sofrimento também para o formador, porque você vê o seu formando talvez se afundando, né? Se perdendo, aquela alma que foi confiada a você, aquela alma que você adora por ela, aquela alma que você suplica por ela e que ela está se desviando. Não por negligência sua, talvez, mas pela incapacidade do seu formando se deixar ser formado. Também tem isso, formadores. Não adianta a gente colocar toda a culpa, toda a miséria, a desgraça em cima da gente. Porque a gente, afinal de contas, tem que dividir também um pouco dessa culpa. Então, tem as competências do formador, mas também o formando tem os seus deveres e também tem os seus direitos. Não é? Eu dizia outro dia numa formação na comunidade que a diferença daquela parábola do filho pródigo para a parábola da ovelha perdida era apenas uma. A ovelha não voltou, o filho voltou. E por que o filho voltou? Porque ele é um animal, ele é um ser com razão. Nós temos razão, nós temos isso aqui acoplado ao nosso corpo para pensar. Nós temos uma inteligência, nós temos uma vontade, nós temos uma sensibilidade, Deus nos forma nisso. E nós temos a capacidade de ir por um caminho e se vê que aquele caminho não deu certo, assim como o filho pródigo, retornar por aquela mesma vereda. Até um burro consegue fazer isso, né? Às vezes um burro um animal, um burrinho, de tanto andar por um caminho, ele vai. Se você soltar ele, ele vai por aquele mesmo caminho. Ele já tem aquele caminho traçado. Mas as ovelhas perdidas, às vezes, elas estão perdidas mesmo, sem saber o caminho de voltar. As ovelhas perdidas, né? Exatamente. Então, uns formandos, a gente vai ter que buscar. Outros formandos... vamos ter que esperar. Esperar eles chegarem. Então o formando também tem que vir. O formando tem que vir até porque no ativismo o formador pode estar envolvido com muitas coisas, né? Então, dividir essa responsabilidade. Muitas vezes nós não conseguimos formar porque aquela ovelha se afastou tanto que está difícil chegar nela. E ela não quer. Cada vez ela vai mais para longe. Mas é isso. Então que você que não tem um formador, peça a Deus a graça de ter um formador, reze, converse com o seu pároco ou com o seu coordenador espiritual para que ele oriente alguém para auxiliar na sua formação pessoal. É muito importante que todos nós tenhamos alguém para nos orientar. Eu, particularmente, eu tenho uns 2 ou 3 orientadores espirituais. Um mais para questões tal, outro para questão tal e outro para questão tal. E tenho minha esposa, que também é uma orientadora espiritual, na qual eu dividimos algumas realidades a qual vivemos. Porque triste do homem que confia em si só. Triste do homem que confia em si mesmo e que é guiado apenas pelos seus passos. É lamentável, mas é um cego. E vai cair no buraco fatalmente. O formador pessoal, ele não é um passador de conteúdo, ele não é um professor. Então ele não precisa ter curso de teologia, nem filosofia, nem nada disso. Ele não precisa ser padre, ele não precisa ser um homem super culto, uma mulher super culta. Ele pode até ser mais jovem do que você. Pode ter até um outro estado de vida diferente do seu. O formador pessoal é uma pessoa enviada por Deus para cuidar de sua história. Ele não é um professor. Também não é seu pai nem sua mãe. Você tem pai e tem mãe. E sua instituição tem fundador, sua pastoral tem coordenador, sua paróquia tem pároco. Então o fundador também não vai ficar dando uma de ser seu pai ou sua mãe. Embora, claro, exista um vínculo que se crie, mas não é vínculo de pai e filho. Ele é um educador para a santidade, vamos dizer assim. Um formador, um educador para a santidade. Ele procura levar o formando para que ele consiga enxergar os sinais, né? Para ele entender o que está acontecendo. É preciso saber corrigir, é preciso saber cobrar, é preciso apontar. Engraçado que tem algumas pessoas na igreja, inclusive você que está me assistindo, que não notam que estão fazendo coisa errada. Então não notam que estão pecando por pensamentos, palavras, atos e omissões.
precisa de alguém apontar. Alguém que está com o olhar de fora, com misericórdia e amor. E o formador, quando foi enviado para isso, abençoado para isso, ele tem que não ter escrúpulo. Não tendo escrúpulo, ele tem que perguntar ao formando dele: você está rezando, meu filho? Você está rezando, meu irmão? A forma de falar. Você está rezando o seu terço? Você está indo à missa? Você está se confessando regularmente? Nessas perguntas você já entende o grau da doença dele. Se ele não está indo para a missa, não está rezando, não está confessando, você já viu que o negócio é grave. E não precisa chegar nesses momentos graves para poder tentar resgatar a história. Então por isso que esses pontos têm que ser tocados. Como é que vai seu casamento, sua esposa? Como vai a sua vida comunitária, seu relacionamento com seus irmãos? Você não está vindo mais para a formação, não está vindo para o grupo, não está vindo para a missa, não está vindo para a pastoral. Por quê? Será que colocou outras prioridades? Às vezes a gente vê que um formando se perde porque ele colocou outras prioridades ao invés da vida de oração. Ele colocou escola de inglês, escola de francês, escola de espanhol, academia, hidroginástica, ele botou futebol, ele botou um encontro com os amigos, ele botou um trabalho noturno, ele botou tanta coisa superior ao momento da vida de intimidade com Deus, que na verdade ele não tem hora para ter intimidade com Deus. Nem tem hora para ser acompanhado, nem ser formado. E quando você conversa, você identifica esses pontos. Tem que existir um horário, tem que existir um momento de encontro, tem que existir uma disciplina. Então, Bruno, do ponto de vista prático, como se dá esse acompanhamento? Esse acompanhamento tem que se dar de uma forma disciplinada, primeiramente, né? Digamos que eu queira ser um atleta, né? Eu queira correr, né? Mas para que eu chegue no meu, não no meu real, nem no meu possível, mas para que eu chegue no meu ideal, eu tenho que ter disciplina. E quais são as disciplinas que um corredor precisa ter? Precisa tomar água, preciso emagrecer, talvez. Preciso fazer isso, preciso fazer aquilo outro, preciso ter um horário regrado para treinar. Eu preciso ter a alimentação adequada, uma dieta regular. Eu preciso ter uma vida disciplinar. Da mesma forma, meu irmão, você que estuda, você que trabalha, você que é dona de casa, você precisa ter uma disciplina. Disciplina na hora que vai fazer o almoço, na hora que vai fazer o café, na hora que vai fazer o jantar. Disciplina na hora que vai sair do trabalho, porque tem que pensar no trânsito, tem que pensar no engarrafamento, tem que pensar que se vai acontecer um acidente no caminho. Você tem que pensar em tudo isso. Enfim, tem que ter disciplina, né? Então essa disciplina, ela é colocada também nos acompanhamentos pessoais, entre formando e entre formador. E como é que nós devemos fazer isso? Tentar fazer com que os nossos acompanhamentos sejam regulares, né? Regulares como, Bruno? Mensal? A cada 2 meses, a cada 3 meses, a cada 6 meses? Meu irmão, eu não sei qual a necessidade que você tem. Eu sei a necessidade que eu tenho, né? Então você vai ver formando junto com o seu formador, qual a necessidade que você tem de ser acompanhado, de ser formado. Se eu tenho necessidade de ser com 1 mês, 2 meses, 3 meses, vocês entram num acordo e aí começam a fazer esse acompanhamento regular. Mas é necessário que exista essa disciplina e essa regularidade. Por quê? Porque quando nós vamos quebrando, aí vai acontecendo essas quebras e nós vamos acabando fraquejando no decorrer do caminho, no decorrer da caminhada, né? É como você que quer fazer uma dieta, né? Não, olha, hoje é sexta-feira, mas a minha dieta eu começo segunda-feira sem falta. E quando chega segunda-feira você diz, não, mas eu vou começar próxima segunda sem falta. E chega na próxima segunda e você diz, oh meu Deus, mas na próxima segunda, sem falta, eu começo a fazer essa bendita dieta. E até eu não ter uma disciplina regular, eu não vou conseguir colocar em prática aquilo que é o meu objetivo. Então, primeiro ponto, fazer com que os acompanhamentos sejam regulares. Segundo ponto, vai para você, formador. Elabore
na medida do possível, um cronograma para que você possa seguir nos seus acompanhamentos. Né? De preferência que esse cronograma seja num crescimento. No primeiro acompanhamento eu vou trabalhar as áreas humanas. Então eu vou conhecer um pouco mais do meu formando, eu vou conhecer um pouco da realidade que ele veio, um pouco da família, para que eu entendendo a raiz dele, eu possa ajudá-lo nesses traumas que ele traz hoje. Né? Visto que muitos traumas que nós trazemos hoje na nossa realidade são traumas que passaram, são traumas da nossa infância, são traumas talvez até do momento em que nós fomos concebidos. Né? Então tentar enxergar isso de uma forma prática. O segundo acompanhamento vai ser formado em tal ponto, o terceiro, o quarto e o quinto. E você, formador, ter uma pastinha, digamos assim, né? Ter o mínimo de organização para que você possa... Um prontuário. Para que você possa ver o crescimento espiritual. Porque, afinal de contas, se você só acompanhar de boca a boca, daqui a um ano você vai esquecer de tudo que o seu formando disse, você não vai ter como avaliar o crescimento que ele teve. E avaliar para quê? Para quê? Nós estamos no caminho para Deus, no caminho de crescimento e não no caminho de regresso. Nós temos sempre que andar para frente, temos sempre que andar em frente. Né? Então, quando se existe esse prontuário, esse mapa, né, vai ser um mapa do formando, né? Você vai conseguir enxergar essa área, ele está com dificuldade, então vamos tocar mais nesse assunto. Não, essa área foi superada, então vamos passar para essa outra região que precisa ser trabalhado tal coisa, precisa ser formado em tal área da vida dele, precisa ser curado com tal ferida. Então, com esse mapa, né, prático e palpável, você vai conseguir, junto com o seu formando, né, fazer com que ele cresça e você tenha em mãos esse crescimento espiritual dele. E é isso, é um crescimento conjunto. Na verdade, os dois crescem juntos. Então é importante que o formador reze pelo seu formando. E é importante que o formando reze pelo seu formador. Então o formador pode colocar a mão, impor as mãos do formando e clamar a Deus, sabedoria, a graça de Deus. Se isso fizer parte da espiritualidade que esse formando e formador vivem, é possível, nada impede. Mas você pode rezar também da sua casa, na adoração, na sua oração pessoal. O formador deve rezar pelo formando. E o formando também rezar pelo seu formador. Ambos são responsáveis um pelo outro. Ambos são responsáveis. Os dois precisam ir para o céu. Um na condição de formando, outro na condição de formador. Um bom formando só pode ser formado se ele deixar. Um bom formador só pode ser um bom formador se ele desejar e o formando deixar. É uma lei circular. Então é isso. Então vocês que nos assistem, que fazem parte das diversas instituições e movimentos, conversem com o seu coordenador, a qual, se ele pode definir um orientador espiritual para que possa também lhe acompanhar. Porque todo formador também precisa ter um orientador espiritual. Então, que se você não tem, reze, clame a Deus, peça alguém orientado que possa lhe ajudar a ser santo mais rápido. Como discípulos da Mãe de Deus, Nossa Senhora, ela é a nossa formadora. Ela nos forma nas suas virtudes, na profunda humildade, na fé viva, na obediência cega, na contínua oração, na mortificação universal, na pureza divina, na ardente caridade, na paciência heróica, na doçura angélica, na sabedoria divina. Nossa Senhora, nossa Mãe e Mestra, que só faz a vontade do Pai, que é o nosso formador maior. Então nada impede que você tenha um formador menor e um formador maior. Não podemos ser formados apenas em Deus. Ele mandou o seu Filho Jesus para nos formar. Então que, como consagrado a Nossa Senhora, possamos renovar a nossa consagração. Se você ainda não é consagrado a Nossa Senhora, procure conhecer a consagração a Nossa Senhora. Adquira nosso material na loja Sagrada Família, ali atrás da Catedral Metropolitana de Natal, ou então pelo nosso site www.discipulosdamandedeus.com.br. Adquira nosso material, assista nossos vídeos, esteja em unidade conosco. E se consagra a Nossa Senhora, porque ela muito vai ajudar nesse relacionamento formador. Então,
Um grande cheirinho para todos. Consagra-te.